Tem um detalhe que pouca gente percebe até passar por um susto de verdade dentro de casa. O engasgo quase nunca avisa. Ele não escolhe refeição grande, não escolhe festa, não escolhe distração exagerada. Às vezes acontece justamente no momento mais comum do dia. Um pedaço de pão, um gole apressado, um comprimido tomado sem água suficiente, uma fruta cortada em pedaços maiores. E, de repente, aquilo que parecia simples vira uma emergência silenciosa. Depois dos 60 anos, esse risco merece mais atenção, não porque o corpo fique fraco de uma hora para outra, mas porque o processo de engolir pode se tornar menos eficiente com o passar do tempo. A musculatura da deglutição pode perder força, a sensibilidade da garganta pode diminuir, a produção de saliva pode mudar. Alguns medicamentos ressecam a boca. Próteses dentárias mal ajustadas também atrapalham a mastigação. E quando tudo isso se soma, o alimento pode seguir por um caminho errado ou ficar preso onde não deveria. O problema é que muita gente ainda imagina o engasgo como uma cena barulhenta, dramática, fácil de perceber. Mas, em muitos casos, o quadro mais perigoso é justamente o mais silencioso. A pessoa tenta puxar o ar e não consegue, tenta tossir e quase nada sai. Leva a mão ao pescoço, fica assustada e, se estiver sozinha, cada segundo pesa muito mais. É por isso que hoje eu quero falar com você de forma direta, clara e responsável. Quando o engasgo fecha a passagem do ar e não há ninguém por perto, o desespero pode fazer a pessoa perder um tempo precioso. E o primeiro erro costuma ser exatamente esse: entrar em pânico antes de agir. O susto é compreensível, mas o pânico rouba raciocínio, gasta energia e atrapalha as medidas que realmente podem salvar a sua vida. Eu sou doutora Glauciene Aguiar e preciso que você guarde uma ideia desde já. Nem todo engasgo exige a mesma resposta, mas quando você está sozinho e percebe que o ar não entra direito, os primeiros segundos são decisivos. O que você faz nesse início pode facilitar a saída do alimento, ganhar tempo e aumentar muito a chance de chegar vivo até o socorro. A primeira coisa é reconhecer rapidamente que não se trata de um simples incômodo na garganta. Quando ainda existe tosse forte, quando o ar ainda passa, mesmo com dificuldade, o corpo muitas vezes consegue expulsar sozinho aquilo que entrou no caminho errado. Nessa situação, a conduta mais importante é não piorar o cenário. Não tente engolir mais comida. Não coloque a mão dentro da boca de forma desesperada. Não beba água às pressas. E não se jogue para trás, porque isso pode dificultar ainda mais. Se você percebe que consegue tossir, a orientação inicial é favorecer essa tosse. Incline o corpo levemente para frente, firme os pés no chão e concentre sua força em tossir de maneira vigorosa. A tosse é um mecanismo de defesa do próprio organismo. Em muitos casos, ela é a melhor tentativa inicial de expulsão. Mas existe um momento em que a situação muda de figura. Quando a pessoa tenta tossir e quase não consegue produzir som, quando o ar praticamente não entra, quando a sensação é de bloqueio verdadeiro, o quadro fica mais grave. E é justamente nesse ponto que não dá para perder tempo com atitudes automáticas que parecem intuitivas, mas podem atrapalhar. Uma das crenças mais perigosas é achar que, por estar sozinho, não há o que fazer. Ah, sim, existem medidas corporais que podem aumentar a pressão dentro do tórax e do abdômen para tentar expulsar o que está obstruindo a via aérea. Só que elas precisam ser feitas do jeito certo, com rapidez e com noção do que realmente funciona. Antes de falar das manobras mais fortes, eu quero deixar uma base muito firme para você. Se o engasgo começou e você ainda está consciente, sua missão imediata é simples: reconhecer a gravidade, evitar movimentos inúteis, favorecer a tosse se ainda houver passagem de ar e preparar o corpo para agir com objetividade. Não é hora de correr sem direção pela casa. Não é hora de gastar seus últimos segundos tentando resolver tudo ao mesmo tempo. É hora de fazer o corpo trabalhar a seu favor. E eu quero te pedir uma coisa importante. Se este conteúdo faz sentido para você, se você entende que esse tipo de orientação pode proteger vidas, se inscreva no canal. Muita gente acima dos 60 anos convive com riscos silenciosos no dia a dia, sem receber explicações práticas e acessíveis. O engasgo não costuma dar aviso prévio, mas o preparo pode mudar completamente a resposta do seu corpo quando esse momento chegar. Uma reação muito comum durante o engasgo é tentar resolver tudo com pressa. A pessoa se assusta, se levanta de qualquer jeito, anda de um lado para o outro,
leva a mão ao pescoço, tenta puxar o ar com força e, sem perceber, entra num ciclo de tensão que piora a situação. Nessa hora, existe um princípio que pode fazer diferença. Direção vale mais do que desespero. Se o alimento ficou preso e o ar está passando mal ou quase não está passando, o seu corpo precisa ser posicionado de uma forma que favoreça a expulsão. Isso significa tirar proveito da gravidade, liberar espaço para a ação do tórax e do abdômen e evitar posturas que empurrem ainda mais o alimento para dentro. Por isso, uma das primeiras atitudes práticas é inclinar o tronco para frente. Não é para jogar o corpo de qualquer jeito, nem para se dobrar em pânico. É para inclinar com intenção. Se estiver em pé, afaste um pouco os pés para ter equilíbrio. Firme bem as pernas e leve o tronco para frente. Se estiver sentado, aproxime-se da ponta da cadeira e incline o corpo na direção do chão com cuidado. Essa posição ajuda, porque muda o ângulo da via aérea e dificulta que o material fique ainda mais encaixado. Muita gente, no susto, faz o contrário. Encosta para trás, levanta o queixo, tenta engolir em seco várias vezes ou toma líquido na esperança de empurrar o alimento. Isso pode piorar bastante. Quando existe obstrução verdadeira, colocar mais conteúdo para descer é uma decisão arriscada. Água não resolve um bloqueio completo de ar. Em alguns casos, ainda aumenta o desconforto e atrapalha a tentativa natural do organismo de expulsar o que está preso. Outra medida essencial, se o telefone estiver perto, é acionar ajuda imediatamente. Eu sei que no momento do engasgo, muita gente pensa assim: se eu não consigo falar, então ligar não adianta. Mas esse pensamento pode custar caro. Mesmo sem conseguir conversar, deixar uma chamada iniciada pode acelerar a chegada de socorro. Hoje, em muitas situações, o sistema consegue identificar a origem da ligação. Além disso, se você usa botão de emergência, relógio com alerta ou algum dispositivo de monitoramento, esse é o momento de acionar sem hesitação. E aqui entra uma orientação simples que eu considero muito importante para quem mora sozinho. O celular não deve ficar longe durante as refeições. Parece um detalhe pequeno, mas detalhe pequeno, em emergência, vira detalhe decisivo. Muita gente cuida da alimentação, escolhe melhor os alimentos, corta pedaços menores, mastiga com mais atenção, mas ainda mantém o telefone em outro cômodo. Quando o problema acontece, perde-se um tempo precioso tentando alcançar ajuda. Depois que você posiciona o corpo e, se possível, aciona socorro, vem outra parte decisiva: entender se ainda existe alguma passagem de ar, se ainda sai um pouco de som, se a tosse ainda acontece, mesmo fraca, ainda há uma chance de o próprio organismo reverter o quadro. Nesse caso, você deve usar essa chance com técnica. Em vez de tosses rápidas, rasas e desorganizadas, tente concentrar sua força em tosses mais firmes, com o tronco inclinado para frente, deixando o corpo trabalhar a favor da expulsão. Mas se a tosse não sai, se o som desapareceu, se você sente que o bloqueio está quase total ou total, não dá para insistir por muito tempo apenas nessa tentativa. É aí que entram as manobras de autoajuda que aumentam pressão e podem expulsar o alimento mesmo quando não há outra pessoa por perto. E eu quero reforçar uma coisa com toda honestidade: não estou incentivando exagero, nem improviso perigoso. Estou falando de atitudes objetivas para uma situação extrema, nas quais segundos contam e a clareza mental pode salvar a vida. Quem tem mais de 60 anos precisa entender isso sem medo, mas com seriedade. O engasgo não é raro. E o risco não está só em alimentos duros ou grandes. Às vezes, o problema aparece com um pedaço aparentemente inofensivo, principalmente quando a mastigação está incompleta, a boca está seca ou a pessoa come rápido demais. Se você está percebendo o valor dessas orientações, aproveite este momento para se inscrever no canal. Quando a informação chega antes do susto, ela deixa de ser apenas conteúdo e passa a ser proteção real no dia a dia. O ponto central até aqui é este: manter o tronco inclinado para frente, não tentar empurrar o alimento com líquido, acionar ajuda se for possível e perceber rapidamente se ainda existe tosse eficaz. Esse reconhecimento prepara você para a etapa seguinte, que é justamente quando o corpo precisa gerar força suficiente para tentar expulsar sozinho o que está bloqueando a sua respiração. Quando o ar praticamente não entra e a tosse já não resolve, você precisa partir para uma ação mais forte, sem ficar testando tentativas fracas que só consomem tempo e energia. É nesse momento que muita gente trava por não saber como usar o próprio corpo a seu favor.
Existe uma ideia equivocada, muito difundida, de que a manobra de desobstrução só funciona se outra pessoa estiver atrás de você. Isso não é verdade. Quando não há ninguém por perto, é possível usar uma superfície firme para criar pressão no abdômen e tentar expulsar o alimento preso. O mais importante aqui é entender o local certo e a força certa. Se houver uma cadeira firme por perto, principalmente daquelas com encosto resistente, ela pode ser usada como apoio numa tentativa de compressão abdominal. Preste atenção no ponto: a pressão não deve ser feita sobre o peito, nem em cima das costelas, nem muito embaixo na barriga. A área de referência fica na parte superior do abdômen, acima do umbigo e abaixo do osso do peito. É nessa região que a compressão pode ajudar a empurrar o diafragma para cima e gerar uma coluna de ar com mais força para expulsar o que está bloqueando a passagem. A forma de fazer isso precisa ser objetiva. Você posiciona essa região do abdômen contra a borda firme do encosto da cadeira e impulsiona o corpo para frente com decisão. Não é um movimento lento, nem uma inclinação tímida. É uma pressão rápida e vigorosa, como uma tentativa clara de comprimir o abdômen para produzir um jato de ar de dentro para fora. Se não funcionar na primeira vez, pode repetir em sequência, com firmeza, mantendo o tronco levemente voltado para frente. Isso pode parecer duro, e realmente é uma medida forte, mas numa emergência verdadeira, a prioridade é restabelecer a respiração. Nessa hora, não faz sentido poupar desconforto e perder a chance de salvar a própria vida. Uma região dolorida depois é muito menos grave do que uma obstrução mantida por tempo demais. Outro erro comum é usar uma superfície macia demais. Sofá muito fofo, almofada, colchão ou apoio instável não costumam gerar a pressão necessária. Em situação de engasgo importante, o corpo precisa de um ponto firme. A firmeza da superfície faz diferença justamente porque o objetivo não é apoio, e sim compressão efetiva. Se não houver cadeira adequada naquele exato lugar, uma quina firme de móvel estável pode servir, desde que você tenha equilíbrio e consiga aplicar a compressão na área correta. Mas aqui eu preciso deixar um alerta responsável. Não é para se jogar de maneira descontrolada, nem para mirar em regiões erradas do corpo. A intenção é usar uma borda firme como ponto de pressão abdominal, não criar outro trauma por impulso. Outra orientação importante: não pare cedo demais. Às vezes, a primeira tentativa não resolve. Às vezes, são necessárias várias compressões para que o alimento se desloque. O corpo pode já estar cansado, o medo pode estar crescendo, mas insistir por alguns ciclos com técnica pode ser decisivo. Entre uma tentativa e outra, se ainda houver mínima passagem de ar, procure manter o tronco inclinado para frente e tente tossir com força. Essa alternância entre compressão e tentativa de expulsão pela tosse pode ajudar mais do que movimentos aleatórios feitos sem foco. Eu também quero chamar sua atenção para algo que quase ninguém treina mentalmente: a reação automática do corpo sob estresse. No susto, a pessoa tende a perder precisão. Por isso, conhecer antes o ponto do abdômen e imaginar esse movimento com antecedência faz diferença. Não é dramatização, é preparo. Assim como você aprende onde guardar um remédio importante ou como agir diante de uma queda, também deve saber qual movimento pode tentar se um engasgo grave acontecer quando não houver ninguém por perto. E me conta uma coisa nos comentários: você já conhecia essa possibilidade de usar uma cadeira firme para tentar expulsar sozinho um alimento preso? Ou isso é novidade para você? Quero ler sua resposta, porque esse tipo de comentário mostra onde as maiores dúvidas ainda estão e pode ajudar outras pessoas também. O mais importante neste ponto do roteiro é você guardar isto com clareza. Quando a tosse falha e o ar não passa direito, improviso sem direção atrapalha. O corpo precisa de pressão bem aplicada, rapidez e repetição suficiente para tentar reverter a obstrução. E quando essa tentativa ainda não basta, existe outra estratégia corporal que pode aumentar ainda mais a chance de desobstrução. Nem sempre a primeira manobra consegue resolver o engasgo. E eu preciso ser muito honesta com você sobre isso, porque numa emergência real, o que salva não é fantasia de resultado imediato. O que salva é entender que, se uma tentativa não funcionou, a próxima precisa começar sem demora, com clareza e com o máximo de objetividade possível.
Quando a compressão no abdômen com apoio firme não resolve, ainda existe outra lógica importante: mudar o tipo de impacto que o corpo recebe para tentar desalojar o alimento por outro mecanismo. Em vez de insistir sempre no mesmo estímulo, você pode recorrer a uma ação que mobiliza a região do tórax e das costas de maneira diferente. Se houver uma parede com quina segura ou uma estrutura firme de batente, é possível usar a área entre as escápulas, aquela região central das costas, para tentar produzir um impacto controlado. A ideia aqui não é se machucar de forma desorganizada. A ideia é usar uma superfície rígida para gerar uma vibração mecânica capaz de ajudar a soltar aquilo que ficou preso. Muita gente nunca ouviu falar disso, justamente porque quase todas as orientações populares giram em torno da ajuda de outra pessoa. Só que, quando você está sozinho, precisa pensar em como o ambiente pode servir de apoio numa tentativa de reversão da obstrução. Se for recorrer a essa estratégia, faça com o máximo de atenção possível ao equilíbrio. Posicione o corpo de forma estável, mantenha os pés firmes e use a parte alta das costas, entre um ombro e outro, para buscar um impacto seco contra a superfície firme. Não é para atingir a cabeça, não é para bater a coluna de qualquer jeito. É a parte superior das costas que entra nessa tentativa. Essa medida pode ser alternada com a compressão abdominal em apoio firme, principalmente se ainda houver algum nível de consciência e capacidade de ação. Em outras palavras, você não precisa ficar preso a uma única tentativa se ela claramente não resolveu. O raciocínio aqui é simples. Variar o estímulo pode aumentar a chance de deslocar o alimento. Ao mesmo tempo, se em algum instante surgir uma pequena passagem de ar, mesmo mínima, volte a aproveitar isso para tossir com força. Uma tosse fraca não resolve muita coisa, mas uma tosse aproveitada no momento certo, depois de uma compressão ou de um impacto mecânico, pode ser exatamente o que faltava para expulsar o material. Agora eu quero tocar num ponto muito importante para quem tem mais de 60 anos. Algumas pessoas, por medo de cair, por dor nas articulações, por osteoporose, por limitação de equilíbrio ou por receio de se machucar, hesitam na hora de fazer uma manobra mais firme. Esse receio é compreensível. Mas numa obstrução real das vias aéreas, a prioridade absoluta é voltar a respirar. Depois, qualquer desconforto, hematoma ou dor precisa ser avaliado. Sem ar, o tempo é curto demais para escolher uma atitude mais confortável em vez de uma atitude mais eficaz. Isso também significa que o melhor momento para pensar nessas possibilidades não é durante o engasgo, é antes. Quem mora sozinho precisa olhar a própria casa com esse tipo de consciência. Onde costuma fazer as refeições? Onde deixa o telefone? Que cadeira é realmente firme? Qual apoio existe por perto? Que espaço permitiria uma reação rápida? Esse tipo de percepção parece simples, mas muda muito quando o corpo entra em emergência. Quanto mais familiar você estiver com o ambiente, menos tempo perde tentando decidir no susto. Outro aspecto importante é perceber quando a energia está acabando. Se a tontura aumenta, se a fraqueza cresce, se o corpo já não responde com a mesma força, você precisa usar o peso corporal da forma mais eficiente possível. E isso nos leva a uma orientação final muito importante dentro desse tema. Quando ficar em pé já não é suficiente ou viável, o próprio chão pode se tornar um recurso decisivo. Antes de encerrar este bloco, eu quero reforçar algo que considero essencial. Informação útil não é aquela que assusta por assustar. Informação útil é aquela que prepara, organiza o raciocínio e transforma medo em atitude consciente. É isso que eu quero construir com você aqui. Até este ponto, você já precisa ter guardado uma sequência mental muito clara. Reconhecer o engasgo grave, evitar atitudes que atrapalham, inclinar o corpo para frente, tentar a tosse quando ainda houver passagem de ar, usar compressão abdominal com apoio firme e, se necessário, recorrer a outra forma de impacto mecânico com segurança e direção. Quando a pessoa entende isso antes do susto, ela deixa de depender apenas do improviso e passa a ter uma resposta mais lúcida diante de um dos momentos mais perigosos que podem acontecer dentro de casa. Chega um ponto em que insistir apenas em pé pode não ser mais a melhor escolha. Se a falta de ar está intensa, se a força está diminuindo, se o corpo já não consegue manter equilíbrio suficiente para continuar tentando as manobras com segurança, o chão pode deixar de ser um problema e passar a ser um recurso.
Isso é algo que muitas pessoas nunca consideraram. Quando se fala em engasgo, quase sempre a imagem que aparece é de alguém em pé, tentando tossir, pedindo ajuda ou sendo socorrido por outra pessoa. Mas quem mora sozinho precisa entender uma verdade prática. Em alguns momentos, usar o próprio peso corporal pode ser a forma mais eficiente de gerar pressão quando a energia já está acabando. Se ainda houver consciência e capacidade de movimento, descer ao chão pode permitir uma compressão mais forte da região abdominal, usando o peso do próprio corpo contra uma base rígida. A lógica continua a mesma que eu venho explicando desde o início. Criar uma pressão súbita capaz de empurrar o ar de dentro para fora com mais força e tentar expulsar o alimento que está bloqueando a passagem. O ponto continua sendo a parte superior do abdômen, acima do umbigo e abaixo do osso do peito. Essa referência precisa estar muito clara na sua mente. Não é no peito, não é sobre as costelas, não é em qualquer parte da barriga. É nessa região específica que a pressão pode ter mais utilidade para esse tipo de emergência. Ao chegar ao chão, a pessoa pode usar os próprios punhos ou uma superfície firme de apoio para comprimir essa área, aproveitando o peso do tronco. O movimento precisa ser direcionado, não desorganizado. Numa situação real, não existe espaço para movimentos dispersos. Existe a necessidade de usar o corpo com o máximo de intenção possível. Eu sei que esse tipo de orientação pode parecer intenso. E é intenso mesmo, porque o engasgo grave é uma situação limite. Mas, justamente por ser uma situação limite, ele precisa ser tratado com a seriedade que merece. Não adianta suavizar demais uma emergência que pode evoluir em poucos instantes. Ao mesmo tempo, também não adianta transformar isso em pânico. O que ajuda é entender a lógica, memorizar a sequência e reduzir o tempo entre perceber o problema e agir. Quero que você guarde algo muito importante. Sobreviver a um engasgo sozinho depois dos 60 anos não depende de sorte. Depende de reconhecer rápido, evitar erros automáticos e saber quais medidas podem ser tentadas com o próprio corpo enquanto o socorro não chega. O preparo não elimina o risco, mas aumenta a sua chance de responder melhor. Também é importante lembrar que prevenção continua sendo parte fundamental dessa conversa. Comer devagar, mastigar bem, evitar falar com o alimento na boca, ter atenção redobrada com carnes fibrosas, pedaços grandes, alimentos secos e comprimidos difíceis de engolir faz diferença. Cuidar da dentição, ajustar próteses, observar boca seca frequente, rever medicamentos que ressecam a garganta e investigar dificuldade para engolir também faz parte da proteção. Em muitos casos, o engasgo grave não surge do nada. Ele já vinha sendo anunciado por pequenos sinais ignorados na rotina. Se você ou alguém da sua casa tosse para engolir com frequência, sente alimento parar, pigarreia depois das refeições, evita certos alimentos por medo ou percebe que engolir ficou mais difícil com o tempo, isso precisa ser levado a sério. Não é algo para normalizar só por causa da idade. Deglutição alterada merece avaliação adequada. E eu quero terminar este roteiro da maneira mais responsável possível. Informação salva, mas informação sozinha não substitui acompanhamento médico. Cada corpo é único. Cada pessoa tem sua história, suas limitações, seus remédios, suas fragilidades e suas condições de saúde. O que eu trouxe aqui é uma orientação educativa para uma situação de emergência, com foco em decisão consciente e resposta rápida, não uma promessa de resultado igual para todo mundo. A decisão correta, muitas vezes, começa antes da emergência, quando a pessoa escolhe se informar, observar os próprios sinais e procurar ajuda ao perceber que algo na mastigação ou na deglutição já não está funcionando como antes. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Compartilhe com quem mora sozinho, com seus pais, com seus avós, com irmãos, vizinhos e amigos. Muita gente nunca recebeu esse tipo de orientação de forma clara, e uma informação compartilhada no momento certo pode fazer diferença real na vida de alguém. Cuide de você com consciência, respeite os sinais do seu corpo e nunca esqueça, cada corpo é único. Toda orientação geral precisa ser interpretada com responsabilidade e nenhuma informação na internet substitui uma consulta médica individualizada.